macarrão. Pode ser um macarrão, uma lasanha. Temos opções de lasanhas muito boas também que não são tão pesadas. Com vegetais. Temos lasanha de berinjela, lasanha de brócolis, tem essas opções mais saudáveis. E tem as massas também, que pode ser a bolonhesa, que já tem a fonte proteica, né? Pode ser ao molho branco, pode ser com legumes, ao alho, né? Então temos essas opções também. O jantar, a mesma regra. O jantar pode ser, de repente, um lanche natural, por exemplo, para variar. Então, um dia uma sopa, um dia um lanche natural. O que é um lanche natural? Pão de forma Seria integral? um pão de forma integral, recheado. uns frios, peito de peru light, por exemplo, um blanquê de peru, um queijo branco, preferência alface, tomate ou outros vegetais, cenoura ralada, também tem essas opções para variar o prato. Quarta-feira, o dia mais tradicional do brasileiro, feijoada. Temos feijoadas light, inclusive. Não, você conhece? Não, mas não é no restaurante, você não vai achar isso aí. Nós mesmos admitimos que todo mundo está comendo mais tempo, mais fora de casa e tal. Exato. O que é a feijoada light? Vamos lá. A feijoada light seria com menor quantidade de miúdos, né? Então, pé, orelha, todos esses, eles têm um alto teor de gordura e de colesterol. Seria né? basicamente carne seca, carne linguiça? Carne seca, pode ser uma linguiça, temos várias opções de linguiça com redução de gordura, né? Então, aquelas que tem, quando você fatia, ou até por fora, dá para perceber, aqueles pontos brancos, quanto maior quantidade de gordura. Então, nós temos umas opções que tem mais carne do que gordura. Até porque, dependendo do lugar hoje, se é selfie, eles já põem as porções separadas. Exatamente. Tá? Então, pode até comer uma feijoadinha, desde que você fuja daqueles elementos muito gordurosos. Exatamente, muito gordurosos, que inclusive na feijoada dá para observar por cima, fica aquela camada de gordura. Branca. Exatamente, então fugir dessa parte da feijoada. Para o jantar na quarta-noite? Para o jantar na quarta-noite pode ser uma salada variada com grelhado, inclusive temos saladas muito boas como a salada caprese, quem não gosta, né? Mas uma agora no frio a salada não vai bem, né? Pode ser uma sopa também, pode né? Voltar a sopinha. Pode, temos uma imensidão de variedades de sopa, de legumes, vegetais, que dá para fazer uma sopa também. Ou então optar por outros tipos de pratos. Então, ao invés do arroz, tentar um pão, um sanduíche com alguma fruta de sobremesa. Para a gente fechar esse primeiro bloco, quinta-feira, no cardápio do brasileiro, os mais tradicionais restaurantes é a rabada. A rabada. Rabada. Tem muita gente que não gosta, mas é tradicional. O que substitui? Eu não vou nem te perguntar se pode a rabada, porque rabada é bem gordurosa. É bem gordurosa. Nós observamos, inclusive, quando ela está pronta, é visível. De longe dá para ver, Mas é gostoso, hein? Não é ruim, né? Não é bom, não? Então, pode-se consumir uma pequena porção a cada 15 dias, 3 semanas, quando muito. Não pode ser semanal. E o que pode substituir a rabada por um prato? Que pode substituir, por exemplo, uma costela. Então, costela também é bom. Dá para fazer cozido e nós podemos tirar aquela camada de gordura. Mas aí fica dura a costela, não fica? Não pode assar com a gordura e tirar na hora de... Não, porque senão ela absorve muito a gordura, né? Então, tirar a grande maioria. Pode-se deixar uma capa fina para não ficar ressecada, não ficar seca durante o preparo, durante a cocção, mas tirar a grande maioria. E depois, na hora de consumir, de preferência, retirar por inteiro. Tá. E no jantar da quinta? E no jantar da quinta, muitas pessoas gostam de uma pizza, por exemplo, né? Ou na sexta, né? Que às vezes eles pedem. Então, temos opções de pizza também que não são tão exageradas, digamos assim. Então, temos pizzas à base de escarola, base de brócolis, ou até mesmo a famosa pizza com tomate, mussarela e manjericão, a marguerita. Então, pode-se também consumir sem problema algum, desde que seja uma fatia. Uma? E caso não esteja, quando muito, duas. No máximo duas? No máximo duas. E para complementar, pode ser uma salada, pode ser um legume, porque a tradição seria só a pizza. Mas hoje nós vemos que em muitos restaurantes tem os acompanhamentos. Então, os acompanhamentos tem a salada, tem a guarnição, que seriam os cozidos, assados, legumes variados, também para acompanhar a pizza. Para fechar a semana, almocinho da sexta-feira? Almocinho da sexta-feira pode ser um peixe, por exemplo, né? Peixe é grelhado, comum. empanado? Pode ser grelhado, pode ser cozido, pode ser no vapor. Empanado dá preferência mais esporádico, né? Tá. Porque ele tem um maior teor de gordura. Então, pode ser acompanhando com arroz, né? Pode ser um arroz integral, para variar, o arroz branco no começo da semana, arroz integral no final da semana. Um prato mais light, porque geralmente no final de semana
é onde vem a preocupação. Nós vamos deixar o final de semana para o próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você continua com a gente aqui no Personalidade Mais, entrevistando hoje a nutricionista Lilian Miola, que está dando aqui boas sugestões de uma alimentação saudável. Continue com a gente no Personalidade Mais. Gravação. 27 minutos. Entendi. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, entrevistando hoje a nutricionista Lilian Miola, ela que nos deu aí boas sugestões de um cardápio bacana de segunda a sexta, e é óbvio, não poderia faltar, nós queremos saber aqui uma boa sugestão para o final de semana, que via de regra é quando acabam acontecendo alguns exageros. É normal, o pessoal acaba abusando um pouquinho mais no final de semana? Eu reconheço, eu como mais no final de semana. Sim, é normal, porque temos eventos familiares, tem aniversários, casamentos, festas, é natural que se exagere um pouquinho mais no final de semana. E aí, como compensar esse exagero? Não vou nem pedir um cardápio, porque o final de semana é churrasco, festa, casamento, batizado, coxinha, croquete, feijoada do amigo no sábado e por aí. Aí, como buscar o ponto de equilíbrio? O segredo está, para quem não tem tempo durante a semana, por exemplo, para fazer as 5 refeições, o segredo é fracionar a alimentação. Então, pode-se consumir num casamento, numa festa, um churrasco, doces, desde que façam-se as 5, pelo menos 5 refeições. Por que isso? Quanto mais tempo em jejum, maior o apetite. Então, a próxima refeição, a pessoa vai consumir tudo que vê na frente, né? Então, pode-se fazer um café da manhã equilibrado em casa, um café da manhã adequado. No almoço, vai para casa de um amigo, vai para um churrasco. Inicie pela salada. Pode consumir, sim, a carne, o restante dos ingredientes, dos acompanhamentos. Mas inicie pelo mais saudável, para que o cérebro consiga entender que você está se alimentando e que você sinta a saciedade mais rápido, né? Então, o cérebro demora em torno de 15 a 20 minutos para chegar à saciedade. Você nunca pode sair da mesa satisfeito. Exatamente. Senão depois vai dar o excesso. Aí aquela coisa fala, nossa, comi demais. Exatamente. Por isso que deve se alimentar mais devagar, final de semana, tá com os amigos, tá numa festa. O ideal é se alimentar mais devagar, né? Então, mastigar bem os alimentos, começar pela salada, pelas frutas, quando for num lanche, por exemplo, e depois partir para o principal, né, que geralmente é o mais calórico. Feijoada, o churrasco, exatamente, os salgadinhos. Nem perguntei para o cardápio da semana, que normalmente não é a regra, mas no final de semana, da sexta para frente, o pessoal gosta de tomar, uns gostam de uma cervejinha, uma caipirinha, um vinho. Tá tudo proibido ou como é que funciona? Não. Pode ser consumido, só observando uma informação importante. 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato, dos açúcares, contém 4 calorias, enquanto que 1 grama de álcool contém 7 calorias. É quase o dobro. Quase o dobro, e são calorias que nós chamamos de calorias vazias, que não têm nutrientes, né, nem vitaminas e minerais. Então, pode ser consumido aquela taça de vinho, né, até... Aliás, o vinho diz, me confirme, eu li sobre isso, que uma taça de vinho em uma das refeições do dia é saudável. Procede? Procede, inclusive de preferência o vinho tinto. Que o vinho tinto tem uma maior quantidade do que nós chamamos de fenólicos. Os fenóis, que são substâncias antioxidantes que oferecem uma série de benefícios para o organismo, mas inclusive para o coração. É um cálice, né? Um cálice. Exatamente. Tacinha. Não uma garrafa. Que equivale o quê? Um copo americano? Um copo... Equivale a um copo americano, aproximadamente. Copo americano. Isso em uma refeição do dia? Em uma refeição do dia, exatamente. Pode fracionar em 2, metade. Metade do almoço, metade do jantar. Exatamente, mas não pode ser cumulativo. É isso que eu ia perguntar. E quem quer tomar todo esse acumulado na sexta ou no sábado, não vale? Não pode. Não vale tomar 2 garrafas no sábado, até porque não terão efeitos benéficos nem para o fígado, porque ele não vai dar conta de metabolizar tudo aquilo de uma vez, nem para alimentação. E lembrando que expressamente proibido para menores de 18 anos. Está escrito, todo mundo sabe,
mas vale lembrar, sempre muito importante. Exatamente. Então, o vinho, nós falamos, as demais bebidas, sob o ponto de vista calórico, todas elas têm esse percentual que você Quanto foi maior a quantidade de etanol, então os destilados, isso. né? Então uísque, vodka, cachaça, para quem gosta. Cachaça, exatamente. Esses têm maior quantidade calórica, maior quantidade de etanol. É só olhar no rótulo. A cerveja, o vinho tem uma quantidade menor, mas os destilados têm uma quantidade 40%, considerável. 35% a graduação. Exatamente, por isso que a dose é menor. Me falaram uma vez que uma dose de uísque equivale quase ao mesmo número de calorias de uma feijoada. Chega próximo, dependendo da feijoada, né? Mas chega bem próximo. E não tem nutrientes, né? Porque se nós formos comparar que o carboidrato tem 4, a gordura tem 9 calorias e o álcool tem 7, é quase a mesma quantidade que gordura. E se uma dose teria em torno de 40% de álcool, então dá bem aproximado. Já está a recomendação, evite ao extremo o álcool, que realmente, além de todos os males, faz mal para a questão da obesidade e do sobrepeso. Exatamente. Doutora Lília, tem aí inúmeras dietas na internet, milagrosas. Tem uma que tem sido muito comentada, que é a chamada dieta de carboidrato. Você pode comer à vontade proteína, mas não pode consumir nenhum carboidrato. Qual é a sua avaliação destes tipos de dieta, especialmente dessa? Essas dietas restritivas, então restringindo-se algum nutriente, carboidrato, lipídios, proteínas, são dietas que vão contra aos conceitos da alimentação, do equilíbrio, né, da qualidade. Então nós temos as leis alimentares e uma delas é a qualidade. Então essas dietas restritivas que restringem absolutamente um nutriente não são aconselháveis. Por quê? Isenta de carboidrato, por exemplo, nós temos o cérebro que só funciona com glicose. Ele precisa de carboidrato. Exatamente. Quando ele não tem, ele não vai pegar da gordura. A primeira fonte é muscular. Então, indivíduos, atletas, por exemplo, que não se alimentam em nenhuma refeição de carboidrato, eles vão perder a massa que eles estão lutando na academia para adquirir. Então, não existe dieta milagrosa. Quer dizer, todas têm que ter um ponto de equilíbrio com carboidrato, com proteína. Não pode ter uma única... Não é recomendável. Não é recomendável. Quando a promessa é demais, né, desconfie. Então, remédios. Hoje em dia temos Pior uma do que gama. Isso, uma gama e muitas pessoas que se automedicam, que é extremamente perigoso. Exatamente. É isso? Por isso que hoje em dia já começamos com os antibióticos só com receita médica, né? E futuramente os demais medicamentos também entrarão em vigor. E os chamados moderadores de apetite? Tem algum que é mais nocivo, tem algum que não é nocivo? Todos com receita médica? Todos com indicação médica. Todos. E cada caso é um caso. O médico vai avaliar junto ao paciente se há necessidade desse moderador de apetite, se há necessidade, porque algumas pessoas precisam, né? Então, o médico é a melhor pessoa para recomendar. É possível viver bem, se alimentar bem, sem passar fome, então? É possível, com certeza, eu garanto. Porque tem temas que dizem assim, quem não come bem não é feliz, né? Cidadão bem alimentado, o pessoal até brinca, os gordinhos, você pode ver, são muito mais simpáticos. Dá para fazer tudo isso com bastante saúde. Tudo com equilíbrio, sem restringir nada. Não é que não vá consumir algum tipo de alimento, mas desde que seja com moderação. Moderação. Exatamente, com equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave. Doutora, obrigado, muito obrigada. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. Olá, eu sou Orlando Morando e neste sábado às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. A nossa entrevistada deste sábado é a nutricionista Lilian Miola e eu espero por você. Mesmo? Vamos reprisar? 20 horas de novo? Atenção. 3, 2, 1.